Eu vou começar com um trecho do Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, que é um grande ídolo pessoal meu, por ser um exemplo de ser humano dedicado à paz, ele comentou certa vez que se todos os livros sagrados do mundo se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade poderia ser reconstruída, porque nada estaria perdido. No Sermão da Montanha, nós temos a essência do que é ser humano a caminho da angelitude. Esta memorável obra literária está contida nos Evangelhos, no Novo Testamento, especificamente no livro de Mateus, no capítulo 5. E eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura das bem-aventuranças, que servirão como o alicerce da nossa reflexão na manhã de hoje. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós vamos refletir hoje a respeito da sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos. A mensagem que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha ainda hoje serve de farol para o nosso progresso moral e espiritual. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, mas não se limita a elas. Prosseguindo em seu discurso, Jesus nos chama a atenção da importância da fraternidade e do bom relacionamento com o nosso próximo. Poucos versículos adiante, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a palavra de Jesus nos explica o seguinte: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Então vejam um certo rigor nessa mensagem do Mestre, quando ele nos fala da importância da reconciliação com o nosso irmão, caso tenhamos diferença com ele.
quando ele nos fala da importância de tratar o irmão com palavras suaves, nunca agressivas, com compreensão, com generosidade. Isso é importante que nós tenhamos na mente. Isso é importante que nós tragamos de novo à nossa memória, porque temos esquecido. A nossa conduta, quando eu falo nós, me refiro à sociedade em geral, nos últimos tempos, tem sido muito emotiva. E quando as emoções dominam, elas podem nos conduzir ao bem ou ao mal, dependendo do nosso autocontrole. E nós não podemos abrir mão da nossa liberdade e do nosso controle. Mas nós, seres humanos, nós somos ainda criaturas em evolução e de um estágio intermediário. Então é normal que quando nós nos reunimos, se o grupo começa a crescer um pouco mais além dos limites da família, e às vezes até mesmo dentro dos limites da família, surjam diferenças de opinião, diferenças de interesse, diferenças de objetivos. E essas diferenças podem levar rapidamente ao conflito, à luta e à guerra, se nós não soubermos lidar com elas, se nós não aprendermos a lidar com elas. Porque as diferenças entre criaturas humanas haverão sempre. Mesmo quando nós evoluirmos mais e nos aproximarmos do estágio de angelitude, ainda assim vamos ter opiniões diferentes, interesses diferentes e objetivos diferentes. É dessa variedade e diversidade que o universo é enriquecido e progride. Entretanto, mais próximos da angelitude, saberemos tratar disso com elegância, com educação, e não deixarmos que o conflito se estabeleça. Por enquanto, estamos em um planeta de provas em expiação, em transição para mundo de regeneração. Então, aqui estamos aprendendo e não podemos esquecer as lições que nós acumulamos sob a pressão dos acontecimentos. É preciso que a nossa herança intelectual e moral, é preciso que tudo aquilo que nós acumulamos ao longo de nossa trajetória espiritual se manifeste de maneira ostensiva, de tal forma que nós possamos mostrar ao mundo, mostrar aos nossos semelhantes o melhor de nós. Quando surge o conflito, ele muito facilmente pode degringolar para a violência. A violência é definida pelos dicionários como o constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem, coação. Do ponto de vista espiritual, nós podemos enriquecer essa definição gramatical para abranger casos e situações mais amplas, porque nem sempre o constrangimento físico ou moral pode ser classificado como violência. Por exemplo, quando os pais obrigam os filhos a levantarem da cama cedo e irem à escola, se eles não atenderem ao convite, ao chamado verbal, precisaremos ir até o seu quarto, pegá-los pelo braço, levá-los para tomar banho e se vestirem e seguirem para a escola. Quando alguém que está cuidando de uma pessoa doente obriga a tomar o medicamento necessário, ainda que seja uma injeção dolorosa, ou um xarope de gosto terrível, ou um comprimido que provoca efeitos colaterais desagradáveis, ainda assim é necessário usar de energia para que essa pessoa tome o medicamento. Quando nós precisamos forçar uma pessoa deprimida, que está completamente esvaziada de vontade e motivação,
E nós precisamos forçá-la a ponto de pegá-la pelo braço e levá-la para caminhar ao sol, para passear num parque, para cuidar da sua higiene pessoal. Em todas essas situações, estaremos utilizando força e energia, momentaneamente contra a vontade da pessoa que é objeto dessa força e energia. Entretanto, ninguém de bom senso classificaria tais atitudes como violência. Por quê? Porque o objetivo do uso dessa força e dessa energia é para o bem daqueles que lhes são objetos. Então, do ponto de vista espiritual, nós classificamos como violência apenas a força e energia que é usada contra outrem e lhes causa prejuízo, seja de que ordem for, prejuízo físico, prejuízo psicológico, moral, espiritual, financeiro, etc. Quando a força e a energia são utilizadas para o bem, não são violência, são apenas firmeza. Já que falamos de violência, vamos falar agora da antítese da violência, que é a paz. A paz é definida também, do ponto de vista de dicionários, como ausência de guerra, de conflito, como pessoas que vivem e trabalham sem desacordos, como a liberdade de perturbação, como tranquilidade. Nós gostaríamos também de ampliar um pouco o significado dessa palavra tão curta, de 3 letras, em português, paz, para classificá-la como harmonia, manutenção da harmonia. Quando nós conseguimos superar as diferenças, quando nós conseguimos conciliar o uso da força com firmeza para o bem do nosso semelhante, nós conseguimos agir dentro da paz. Conseguimos criar a paz, construir a paz. Porque, como vimos, o ser humano se caracteriza por ir para o conflito devido às suas diferenças de opiniões, interesses e objetivos muito facilmente. No nosso nível evolutivo, a paz não é espontânea, não é natural. Então, nós precisamos, de forma consciente, construí-la. Nós precisamos fazer com que ela se manifeste no nosso cotidiano de maneira ostensiva, de maneira consciente. E é sobre isso que nós vamos falar. Como podemos fazer isso acontecer? O primeiro passo seria tratarmos de pacificar a nós mesmos. Encontrar e localizar a nossa paz interior. Isso nós conseguimos através da oração, através da meditação, seguindo os conselhos que recebemos como espíritas no livro dos Espíritos, a respeito de meditar no final de cada dia, como foi a nossa conduta, como foram as nossas palavras, como tratamos o nosso semelhante, se fizemos todo o bem que podíamos, se evitamos as brigas e discussões desnecessárias. É dessa forma que nós construímos em nós a nossa paz interior. Precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos saber quais são os nossos pontos fracos para fortalecê-los. Precisamos reconhecer as situações que nos provocam e que baixam o nosso padrão vibratório para evitá-las. Agindo assim, de forma sábia, conseguiremos manter o nosso equilíbrio no dia a dia e conseguiremos
construir cada vez mais uma paz interior sólida. E essa paz terminará transbordando de nós, porque ela se manifestará nas nossas atitudes, no nosso sorriso, no nosso comportamento, na nossa aura, e ela vai ser percebida pelas pessoas em nosso derredor. E vai começar a contagiar positivamente o nosso ambiente e todos aqueles que nos cercam. A paz interior é o começo de tudo. A doutrina espírita nos ajuda nisso, quando ela nos chama a atenção para o nosso relacionamento com o nosso anjo da guarda, com os espíritos familiares, com a proteção que recebemos do nosso Pai Celestial. Então, quando nos conscientizamos de toda esta conexão que temos com os espíritos superiores de luz e de paz, essa própria conscientização, esse próprio pensamento, faz com que a conexão se estabeleça e nós recebamos energias positivas dessas entidades de luz para espalhar no plano físico, no lugar e na situação onde estivermos. Pacificador é aquele que começa ficando em paz consigo mesmo. Nós não podemos pregar para outros aquilo que nós próprios não praticamos. Isso não é tão difícil quando nós aprendemos, dentro dos ensinamentos espíritas, que a realidade é criada pelo pensamento, que novos pensamentos criam uma nova realidade. Agora, irmãos, amigos, é importante que, ao aplicarmos este conhecimento na vida cotidiana, tenhamos paciência, porque assim como o delay do slide que lhes apresento causa uma certa expectativa, para o pensamento se manifestar no plano físico, na realidade que nos rodeia, também existe um delay, também existe uma certa demora. E é preciso aguardar com paciência, porque a semente, ela não germina e não cresce e não floresce e não produz de maneira instantânea. Tudo no universo requer tempo. E o pacificador, aquele que trabalha em prol da paz, sabe utilizar com sabedoria o tempo. Nós, humanos, temos um ditado que diz: o tempo é senhor da razão. Temos outro que fala: o tempo cura todos os males. É um reconhecimento instintivo que temos da importância desta força universal chamada tempo. Novamente, voltando a Gandhi, é importante lembrar que a única revolução possível é dentro de nós. Nós precisamos com urgência de uma nova revolução. Mas no século XXI, era para nós, membros da humanidade, termos superado revoluções armadas, revoluções bélicas, aquelas que se manifestam através de uma luta física entre semelhantes, com a destruição de um e com os ferimentos em outros. Nós deveríamos já estar no estágio em que a revolução começa dentro de nós. É o que no meio espírita se chama convite à reforma íntima. Se nós nos tornarmos pessoas melhores, indivíduos melhores, a nossa sociedade vai melhorar, com certeza.
Este é o caminho. Na verdade, o único caminho de se construir uma paz sólida, perene, duradoura, autêntica. Aí nós chegamos no segundo nível da paz, que é a paz com o próximo. Pacificados interiormente, nós somos defrontados com um desafio. Ah, você está em paz consigo mesmo? Sai lá fora, sai no mundo, encontra teus semelhantes e vê se você continua em paz. Este é o desafio. É mantermos a calma e a serenidade, mesmo no relacionamento com os demais que podem surgir conflitos e diferenças. A convivência com a alteridade, como dizem os psicólogos. Conviver com o outro. Um filósofo existencialista e ateu famoso, Sartre, costumava dizer: o inferno são os outros. É uma observação irônica e completamente equivocada. No Espiritismo, nós diríamos: o paraíso são os outros. Porque ninguém jamais será feliz sozinho. É condição imprescindível da nossa felicidade como seres humanos podermos compartilhá-la com o nosso semelhante. Seja alguém da família, seja um amigo, seja até mesmo um desconhecido. Mas nos momentos de nossa vitória individual, nos momentos de nossas grandes alegrias, a vitória e a alegria só terão significado se nós tivermos alguém com quem compartilhar. Senão, elas serão vazias, fugazes, frustrantes. Então, nós sabemos que o ser humano não apenas vive, o ser humano convive. Porque só somos humanos convivendo com o nosso semelhante. Nenhum de nós é autossuficiente isolado. No mundo dos negócios, no qual atuo, nós precisamos do próximo para ser o nosso cliente. Senão, para quem venderemos? Precisamos do próximo para ser o nosso fornecedor. Senão, de quem compraremos? Precisamos do próximo para entregar o que vendemos. Senão, quem vai transportar? Precisamos do próximo para fazer aquilo que criamos. Senão, quem vai trabalhar por nós, junto conosco? Tire o próximo, sobra o quê? Nós, isolados, fracassados, sem conseguirmos fazer absolutamente nada. Nem mesmo sobreviver com dignidade. Então, o próximo é, sim, o nosso paraíso. E nós não precisamos nunca cair em erros de julgamento superficial, como já foi feito, inclusive, em obras de cinema. Não sei se alguns de vocês acompanharam uma série da Marvel, dos Vingadores, onde havia um vilão chamado Thanos. E foram vários filmes, foram, 4, 5 filmes da série. E, obviamente, o objetivo do vilão era de uma vilania incrível. Ele simplesmente queria juntar os poderes do universo, representados por 5 joias especiais, e de que forma ele iria usar esses poderes, quando ele se tornasse a criatura mais poderosa do universo. O objetivo dele era eliminar 50% da vida do universo.
Acho que tem um monte de gente hoje querendo eliminar 50% da vida do universo. Felizmente, Thanos foi derrotado pelos Vingadores no filme da Marvel. Na vida real, nós não somos Vingadores, nem como título de marketing, porque o Espiritismo nos ensina que não há necessidade de vingança, a vingança é um desperdício de energia e de tempo. A lei de causa e efeito se encarregará de dar a cada um o efeito das causas que provocou com suas ações, palavras e atitudes. Cada um receberá exatamente o que merece. Então, não precisamos arquitetar vingança. A justiça divina dispensa justiceiros. E nós podemos, como criaturas ainda não nobres, mas que estão se enobrecendo, nós podemos utilizar o nosso tempo, a nossa energia, nosso conhecimento e nossa experiência de forma mais inteligente e mais sábia, ajudando o nosso próximo, crescendo com ele. Porque, como dizem nossos amigos, nossos irmãos que estão perdidos, né, de que o inferno são os outros, nós contrapomos, o paraíso são os outros. Aí, chegamos a um terceiro nível da construção da paz. É quando entramos em paz e harmonia com o ambiente que nos cerca. Quando conseguimos construir em nós o respeito pelos seres, todos os seres, não apenas a humanidade, e ecossistemas que nos rodeiam e nos envolvem. Aí sim, aí nós estamos sintonizados com o universo. Um ensinamento espírita muito profundo e que sempre me empolgou muito e que nem sempre é devidamente enfatizado, é de que a criação do universo não é perfeita. Ela é aperfeiçoável. O Criador, na sua imensa sabedoria, não criou um universo perfeito, porque o que é perfeito não precisa mais modificar, não precisa mais evoluir, está pronto e acabado. Por isso é perfeito. Mas o Criador fez um universo que pode ser aperfeiçoado. Melhor ainda, ele fez um universo que está em construção e deu a nós, suas criaturas, o papel de co-criadores. A nós cabe construir o universo em que vivemos, acabá-lo, finalizá-lo, de acordo com os nossos gostos. O universo é como um apartamento comprado na planta. Nós escolhemos o piso, escolhemos o forro, escolhemos a cor das paredes, a decoração, a mobília, para que esse apartamento tenha a nossa cara, para que esse universo, ou pelo menos a parte onde residimos, tenha a nossa cara. Então, queridos amigos, se estamos nessa bagunça, de quem é a responsabilidade? Dos co-criadores, que somos nós. E a quem cabe a responsabilidade de consertar isso? A nós, porque está no contrato. Então, a maneira de nos harmonizar com o meio ambiente, de aprender a respeitar o meio ambiente, porque a natureza, ela é provedora e ela é mãe, mas ela precisa ser respeitada
e não abusada. Durante muito tempo, no nosso desenvolvimento econômico, nós tratamos os recursos naturais como alguma coisa que é dada de graça. A água, os ciclos da água, com chuva, evaporação, nova chuva, rios, oceano, água potável dos lençóis freáticos, isso vem de graça, a natureza dá de graça, não cobra nada por isso. Aí usamos impunemente, poluímos, secamos fontes, desequilibramos o ciclo das águas. Em alguns locais temos inundações, em outros locais temos seca. Né? O ar também é dado de graça. Até hoje o ar não é cobrado, ainda. Aí o que acontece? Poluímos o ar, aumentamos os gases de efeito estufa a níveis que interferem na temperatura do planeta, afetando todo o clima. Provocamos catástrofes naturais, furacões, tempestades com violência nunca antes vistas. As florestas estão aí para serem serradas, né, e vendidas como madeira. Sim, se fizermos isso de maneira inteligente e se repusermos aquilo que nós retiramos, nada do que for abusado é bom. Tudo pode ser feito, tudo pode ser utilizado com equilíbrio, bom senso, sabedoria. É esse respeito pela natureza que nós precisamos resgatar. A natureza é nossa parceira, é nossa mãe, não nossa escrava. E nós espíritas, nós cristãos, afirmamos seguir Jesus. Declaramos ter em Jesus o nosso modelo e o nosso guia. Então, façamos jus a essas afirmações. Porque o Cristo se apresenta à humanidade como o príncipe da paz. Desde quando foi anunciado o seu nascimento? Os anjos que chegaram a Maria disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O momento da vinda do Cristo ao plano físico tinha esses dois grandes objetivos: que no plano espiritual, através da renovação da humanidade, pela lei do amor, Deus fosse glorificado. É a única maneira de glorificá-lo, quando suas criaturas amam-se entre si. E no plano físico, que houvesse paz na terra entre os homens de boa vontade. Ainda não há paz, porque não há suficiente boa vontade nos homens. E é isso que precisamos mudar. Nós precisamos saber criar em nós boa vontade. Nós precisamos nos tornar, cada um de nós, pacificadores. Guerreiros pacificadores, como foi Mahatma Gandhi, meu ídolo. Porque ser pacificador não significa fugir da luta, não significa acovardar-se diante das situações, jamais. Ser pacificador significa defender com firmeza seus pontos de vista, porém, dentro dos limites de respeito ao opositor do momento. Jamais deixando a situação deteriorar-se para o uso de palavras ofensivas, de baixo calão. Xingamentos nunca foram argumentos.
Se argumentos racionais e verdadeiros geralmente não convencem as pessoas, quanto mais xingamentos. Definitivamente não. A agressão física é barbárie. Então, ser pacificador significa abolir do seu manual de ações, atitudes e palavras quaisquer coisas que se afastem da cortesia, da educação, da generosidade. Porém, dentro desse contexto e respeitando esses quesitos, sim, defender com firmeza suas opiniões. Marcar seus pontos de vista. Sim, isto é válido, é permitido e mais até, é necessário. A sociedade é a soma dos indivíduos. Só a melhora dos indivíduos pode melhorar a sociedade. A única maneira de melhorar a coletividade é através desse trabalho de formiguinha, desse trabalho no microcosmo que nos rodeia. Às vezes, isso pode parecer pequeno. Às vezes, a gente pode olhar, nossa, tem tanto problema no planeta, tem tanto problema no país, tem tanto problema na cidade. Eu mal consigo lidar com os meus problemas pessoais e da família. Como que eu vou ajudar a resolver esses outros maiores? É justamente agindo dessa maneira equilibrada, sensata, pacificadora, que nós vamos começar a criar uma onda de energia benéfica que inicialmente vai ajudar a resolver nossos problemas pessoais e familiares. E depois vai começar a contagiar a nossa cidade, nosso país e nosso planeta. Parece utópico, eu sei. Mas faz parte do ser humano perseguir utopias e construir utopias. Nenhum sonho é grande demais para o ser humano. Nós conseguimos sair do planeta e enviar um dos nossos a botar o pé na Lua. Daqui a pouco haverá humanos chegando a Marte. E quem sabe onde estará a nossa humanidade daqui a 100 anos, 200 anos, se não nos destruirmos antes em uma guerra nuclear. Então, nós somos capazes de grandes feitos. Nós somos capazes de tornar sonhos realidades ou pesadelos. É a nossa opção. O caminho é o amor fraternal. Por que as religiões e o cristianismo, em especial, insiste em que nós tenhamos o conceito de fraternidade bastante presente em nossa mente. Frater, em latim, significa irmão. E é por isso que, com bastante frequência, nas casas espíritas, nas igrejas, nós nos tratamos como irmãos. Devemos nos tratar também como amigos, porque irmãos consanguíneos, com muita frequência, brigam, e brigam de maneira bem ríspida. Mas, enfim, o sentimento de fraternidade, o sentimento de carinho e afeto pelo outro, reconhecendo-o como nosso irmão, é o começo de um elo muito forte
que pode pacificar nossas famílias e nossa sociedade. Se nós tivermos interesse genuíno pelo bem-estar do outro, do nosso próximo, nós seremos, sem dúvida alguma, melhores pessoas e melhores cidadãos. Este é o caminho. Nós podemos encarar o nosso próximo como adversário, como opositor. Muitas vezes ele o é. No mundo dos negócios, por exemplo, nós o chamamos de concorrência. Só que a concorrência é algo saudável, que dentro do sistema econômico em que atuamos, produz e estimula o progresso. Porque a maneira, dentro do sistema econômico, de nós vencermos um concorrente de negócios é sermos melhor do que ele, não destruí-lo. O que nós queremos, quando disputamos um negócio, é o nosso sucesso, não o fracasso do concorrente. Porque se ele perdeu aquele negócio para nós, ele ganhará outros, onde não teremos participado por falta de capacidade instalada, ou seja, por que motivo for. Então, há espaço para nós crescermos, para nossos concorrentes crescermos. E é esse tipo de disputa que nós temos que aprender a ter em outros setores da vida. Competidor e concorrente não é inimigo. Adversário e opositor, quando estamos no campo das ideias, não é inimigo. Então, não há necessidade de destruí-lo para que nós sejamos vencedores. Na economia, nós conseguimos vencer uma concorrência, vencer uma licitação, vencer um negócio, sem destruir ninguém. E vida que segue. É isso que nós precisamos aprender. A construir, não a destruir. Outra vez Gandhi. Um dos ensinamentos que esse homem magrinho, pequenininho, nos transmitiu é: seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu selecionei uma passagem de André Luiz no livro Missionários da Luz, da psicografia de Chico Xavier, onde é nos transmitida a seguinte mensagem: teríamos nós recebido o corpo físico apenas para repousar? Naturalmente não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem. Tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles já o são. Vejam esse estímulo que a espiritualidade superior nos dá. Quando oramos, nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades pessoais e familiares e pedimos ajuda. Agora, é preciso que tenhamos consciência que em nosso derredor, no bairro, na cidade, no país, outras pessoas também estão orando, colocando diante de Deus as suas necessidades pessoais e familiares. E como Deus irá atender a todos esses requisitos?
através das próprias criaturas que somos nós. O Criador atende às criaturas através das criaturas. Há criaturas que agem na prática do bem e, nesse momento, tornam-se avatares de Deus. Porque no momento em que estão fazendo o bem, de maneira geralmente inconsciente, essas pessoas servem de instrumento de resposta divina às preces que lhe foram dirigidas. É isso, irmãos. Nós podemos, em alguns momentos da nossa existência, sermos avatares de Deus. É aqueles momentos em que estivermos dedicados à prática da caridade. Por isso nós espíritas dizemos, fora da caridade não há salvação. Novamente, Sermão da Montanha. Novamente, palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial perfeito é. Então, o Cristo coloca a barra lá em cima. É uma meta a alcançar, um objetivo, um farol a nos guiar. Nós, efetivamente, nunca seremos perfeitos, porque perfeição é um atributo do Criador. Como criaturas, somos perfectíveis. Podemos nos tornar cada vez melhores, infinitamente. Sempre haverá alguma coisa a nos melhorar, sem que atinjamos a perfeição. Porém, o Cristo didaticamente nos colocou uma meta. E quando ele diz, amai os vossos inimigos, ele se refere àquele componente do amor que é comportamento. O amor é uma energia e uma força à disposição dos seres humanos e gerada pelos seres humanos, composta por duas partes. Uma parte que normalmente é conhecida e divulgada é o sentimento. O amor é, sim, um sentimento. O mais nobre dos sentimentos. Mas enquanto ele ainda não é sentimento, o que ele é? Não existe? Existe sim. Existe como comportamento. Então, na parte de amar os inimigos, a própria codificação espírita nos comenta e nos instrui e nos esclarece que não se trata de ter pelos nossos inimigos o sentimento de ternura e de afeto e carinho que temos pelos nossos amigos e familiares. Seríamos, humanos imperfeitos que somos, incapazes de tal proeza. Porém, nós podemos nos comportar com civilidade diante do nosso inimigo. Até com cortesia, porque isso é que demonstra verdadeira superioridade. E é uma superioridade que não ofende, é uma superioridade que não agride, que não provoca.
porque é uma superioridade pacificadora. E isso é amar os inimigos. Relembremos as lições do Cristo, queridos amigos. Não esqueçamos isso. Mesmo que em alguns momentos nós estejamos disputando uma corrida com os nossos semelhantes, nós estejamos competindo para ver quem vai ser, naquele específico evento, o vencedor. Em outros momentos, nós podemos fazer alguma coisa junto, em conjunto, podemos dançar em conjunto, compartilhando alegria e felicidade, sem competição, apenas cooperação. Seres humanos sábios sabem utilizar e alternar competição e cooperação de maneira que o bem comum se manifeste. As nossas crenças não fazem de nós uma pessoa melhor, mas o nosso comportamento faz. Então, nós que somos cristãos e nós que nos intitulamos espíritas, vamos agir de acordo com tudo o que sabemos e vamos ser fontes de luz, de paz e de serenidade para todos os que estão no nosso círculo de relacionamento pessoal e virtual. Vamos usar as nossas palavras sempre com elegância, sempre com respeito e educação. Ou então, calemos. Dizia Provérbios: as palavras são de prata, o silêncio é de ouro. E que o nosso gesto, a nossa atitude, seja sempre de estender a mão de maneira fraternal, para ajudar o outro a levantar-se ou para afagá-lo. Jamais para agredi-lo ou empurrá-lo ou derrubá-lo. Os outros são o nosso paraíso. Nós precisamos deles e eles de nós. Isso nos tornará pessoas melhores. E esta é a única forma de fazer com que a nossa sociedade seja melhor.